Olá, queridos, a paz. Tudo bem? Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre cura e como você receber a sua cura. Sabe que a cura já nos foi dada, ela é um presente de Deus para nós. A enfermidade, ela veio como maldição da lei, né? A palavra diz lá em Deuteronômio 28, se me ouvides, as bênçãos te alcançarão, e lista lá as bênçãos. Mas se não me ouvides, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. E lista as maldições. E uma das maldições que está listada lá é a enfermidade. Muitas enfermidades estão listadas em Deuteronômio 28. E eu quero te dizer que essa maldição Jesus levou na cruz do Calvário. Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldito, ele se fez maldição no nosso lugar, quando ele foi para a cruz do Calvário, né? Morrer aquela morte na cruz, para se fazer maldito no nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós por meio de Jesus Cristo. Então, o Senhor fez essa obra redentora na cruz, para nos redimir realmente de quê? Do pecado, das doenças, da morte espiritual e física, da morte eterna, né? Que é a condenação eterna. Ele já nos resgatou da miséria também, da pobreza. Então, diante desse quadro de coronavírus que nós estamos enfrentando, eu sei que existem temores, né? Tanto a respeito da sua própria saúde, como a respeito das suas finanças, como é que vai ficar a situação, se você vai continuar trabalhando ou não, se você vai ter uma renda para te sustentar. Mas eu quero te dar a garantia hoje, pela palavra de Deus, que nada vai faltar para você, porque o próprio Jesus, ele disse que você não deve andar preocupado com o que vai vestir ou comer, porque se Deus alimenta as aves do céu, que nem trabalham, quanto mais a você. E ele também diz que pelas feridas dele você foi sarado, né? Então ele providenciou essa cura para você. Como é que você faz se você tiver algum sintoma? Eu já estou falando aqui para quem está se sentindo doente. Se você tem sintomas no seu corpo, seja de coronavírus ou de outra enfermidade, saiba que você não tem que permanecer simplesmente apático esperando algo acontecer. Você pode se posicionar espiritualmente contra essa enfermidade, contra esses sintomas. Se posicionar como? Através da palavra de Deus. Né? Se a palavra diz, pelas feridas dele você foi sarado, esse verbo fostes sarados está no futuro, no presente ou no passado? Está no passado, exatamente. Pelas suas feridas fostes sarados. Há 2000 anos atrás ele fez essa obra por você, lhe redimiu da enfermidade. E quando os sintomas vêm para o seu corpo, você tem que fazer duas coisas. Uma, você tem que resistir ao sintoma. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então você pode resistir ao sintoma e se submeter ao que a palavra de Deus diz. Então, qualquer enfermidade, qualquer espírito maligno vai fugir se você agir dessa forma. Quero te dizer mais. Como você toma posse daquilo que é seu? Você crê, declara o que a palavra de Deus diz, ou pede a Deus e recebe pela fé. Jesus nos deu instruções lá em Marcos 11, no versículo 23 e no versículo 24. No 23, ele ensina como é que a fé do tipo de Deus funciona. Jesus fala para os discípulos: tende a fé do tipo de Deus. Tem versões que dizem: tende fé em Deus, mas na verdade ele está falando o tipo de fé de Deus. Como a fé de Deus funciona? Deus falou e as coisas foram feitas. Amém? A fé do tipo de Deus funciona falando com a boca e crendo com o coração. Então, Jesus ensinou através do exemplo da figueira, quando ele disse àquela figueira: nunca mais
alguém coma fruto de ti. No dia seguinte, quando eles passaram naquele caminho, a figueira tinha secado até a raiz. Veja que a figueira não secou imediatamente, mas no dia seguinte, quando eles passaram, a figueira estava seca. Na verdade, a figueira morreu na hora que Jesus falou, mas só pode ser visto o resultado no dia seguinte. Então, no momento em que você fala coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus, simplesmente decida crer que aquilo está acontecendo naquele exato momento. E se você não vê na mesma hora, mais na frente você verá que a palavra de Deus é verdade e ela funciona. Então Jesus falou aquela figueira e depois ele disse aos discípulos: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. O que você tem que fazer? Ficar de boca fechada esperando o agir de Deus? Não. Você tem que dizer. Você tem que falar. Você tem que abrir a sua boca e concordar com o que Deus já disse a seu respeito. Amém? Então, fale a essa figueira, fale a esse monte, fale a essa enfermidade. Ergue-te do meu corpo e lança-te fora de mim. Eu não te aceito, porque Jesus já me resgatou. Jesus já pagou o preço para que eu fosse livre dessa enfermidade. Você está ilegal no meu corpo. Saia agora, em nome de Jesus. E quando você diz essas palavras, creia que será assim como você diz. E vai acontecer. Aleluia! Quando nós dizemos coisas que estão alinhadas com o que a palavra de Deus diz, nós e Deus concordando, vai acontecer. Amém? Só sonda o seu coração, porque às vezes a gente confunde o que chega na mente com o que o nosso coração crê. A Bíblia diz, Jesus disse, se não duvidar em seu coração, pode ser que um pensamento de dúvida chegue na sua mente. Mas será que é assim mesmo? Será que isso vai acontecer? E se não acontecer? Esse pensamento de dúvida chegou na mente, mas se você não aceitá-lo, se você firmar o seu coração no que Deus diz, você não está duvidando. Amém? A dúvida é quando você está no seu coração acreditando que não vai acontecer. Então não adianta orar. Orar com dúvida não adianta. Você tem que edificar a sua fé primeiro. Medita na palavra por um tempo. Pega os versículos que falam sobre a sua cura, anota e medita nessas palavras para que a fé esteja no seu coração. E quando você se sente fortalecido, ore. Declare, fale o que a palavra de Deus diz ao seu respeito e tome posse. Amém? No versículo seguinte, em Marcos 11, 24, Jesus diz: por isso vos digo que qualquer coisa que pedirdes ao Pai, crede que recebestes e tê-lo-eis. É assim que a fé funciona. Amém? Jesus estava dando uma lição de fé para nós. E se nós colocarmos essa lição de fé em prática, ela vai funcionar na nossa vida. Você tem direito à sua cura. Medite no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Tome posse. Lá em Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, que sara todas as minhas enfermidades. Amém? Ele sara, sim. Simplesmente creia nisso e receba a sua cura. Tome posse daquilo que lhe pertence. Deus está dizendo: é seu, meu filho. Eu paguei o preço por você. Eu enviei o meu filho para te dar essa cura, que você
merece, porque não pelas suas obras, mas pelas obras que o meu filho fez por você, por causa do meu amor por você. Receba esse amor, receba essa cura agora onde você está. Seja curado em nome de Jesus. Tome posse da sua cura e simplesmente comece a agradecer. Não se esqueça do que Deus tem feito por você, mas seja grato a Ele e você vai testemunhar as grandezas e o amor de Deus pela sua vida. Amém?